Pessoal, boa noite a todos. Segunda-feira, 15 de maio, 18h31. O FNP tem um prazer infinito em receber o Otaviano Canuto. Eu vou deixar a Cintia apresentar o Otaviano Canuto, né? Queria falar para quem está chegando aqui para a gente pela primeira vez, o FNP Finanças e Prática é uma iniciativa que foi criada em setembro de 2020. Nós temos o objetivo de levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos têm sede de aprender. Nós temos mais de 600 horas entre treinamentos, palestras, lives, discussões disponíveis 100% de forma gratuita lá no nosso canal no YouTube, de modo que a gente possa levar o conhecimento a esse Brasil inteiro, tá? Estamos presentes, como eu comentei, no YouTube, no Instagram, no Telegram, né? Então você pode ter acesso a todo esse conhecimento e debater da melhor maneira possível dentro da nossa comunidade, tá bom? Então eu vou passar a palavra aqui para a Cíntia Carvalhal, que é a nossa diretora de comunicação, também tenho o prazer de trabalhar pela Mantiqueira Brasil, e ela vai apresentar o Otaviano Canuto com todo o carinho possível e vai conduzir a palestra. Cíntia, está contigo? Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a você, Marcelo, por trazer luz aí para todos nós, nos apontando, trazendo aí da sua cabeça a criação do FNP Finanças. Otaviano, Marcelo criou o FNP da varanda da casa dele. Impressionante, né? E hoje a gente já tem pessoas cadastradas em todos os lugares do planeta. É muito interessante a gente ver essa iniciativa e onde ela chegou e onde ainda vai chegar, né? Pessoal, estamos aqui hoje com um ícone. Eu sou suspeita para falar, eu sou fã do Otaviano Canuto. Otaviano Canuto é um exímio economista brasileiro, formado pela Universidade Federal de Sergipe. É um nordestino maravilhoso que chegou em todos os lugares mais importantes do mundo. Desculpa, Otaviano, mas eu tenho que falar. Otaviano é doutor em economia, tá? Formado pela Unicamp. Ele é membro sênior do Policy Center of the New South, o Centro de Políticas para o Novo Sul. Membro sênior não residente do Brookings Institution, professor de infinitas instituições, professor da USP, professor da Unicamp, professor da Universidade Federal de Uberlândia, Otaviano Canuto, vice-presidente, diretor executivo, vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, diretor executivo do FMI, vice-presidente do BID. Pessoal, não tem, vou ficar a palestra toda falando sobre o Canuto e por onde ele passou. E o Otaviano sempre foi essa pessoa simples, tá? Muito simples. Eu quero muito falar sobre. Eu era estudante ainda de economia, e eu me lembro que nos primeiros períodos da minha faculdade, eu mandei um texto para ele, pedi, falei, ah, caramba, quero pegar os ícones, e mandei um texto para o Canuto e fui respondida, pessoal. E isso foi um marco muito grande na minha vida, na minha carreira. E hoje é um dia muito importante para mim aqui no FNP e para mim como pessoa e profissional. Canuto, brilhe, o FNP é seu. Faltou só uma coisa que eu esqueci de dizer, que agora você também é FNP, não é, Canuto? Exato, exato. Bom, Cíntia, obrigado por essa apresentação tão gentil e por me ter aqui. Obrigado, Marcelo, também. E parabéns ao FNP por, num pouco tempo desde que foi constituído e que já tem uma marca, já vem deixando um rastro de contribuição positiva a finanças e práticas para tanta gente no Brasil. É muito bom estar aqui. Vamos fazer o seguinte: a Cíntia me instruiu para que eu desse, digamos assim, na medida do possível, num panorama amplo de onde é que nós estamos na economia global nesse momento. Não tentarei não ser apenas conjuntura, tentando abordar mais ou menos as questões de fundo que se tornaram tão relevantes nos últimos 2 anos e para compreender, inclusive, onde é que nós estamos nesse momento, no que diz respeito, inclusive, a finanças, não é? Perfeito. Aí depois a gente pode ter, caso haja algum interesse, alguma curiosidade,
digamos que coisas que alguém, nos 67 anos, já aposentado do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e ex-professor de instituições no Brasil, ex-secretário de Assuntos Internacionais na Fazenda, o que é que eu tentaria dizer de mais genérico como orientação profissional para os mais jovens que estão aqui conosco, para usarem como uma referência possível, dentre as muitas que eles têm que se pautar para projetar a sua vida, tá certo? Então, vamos gastar um pouquinho de tempo e podemos fazer o seguinte, Cíntia, alguém quiser interromper, pode interromper, eu não tenho nenhum problema com isso, tá? A gente pode, Perfeito. como vocês quiserem. Pois bem, mas vamos lá para a economia global. Peço também perdão pelo fato de que os slides que eu estou apresentando, que eu usarei, estarão em inglês, não em português, mas isso decorre do fato, vocês têm que entender que eu trabalho muito. E para fazer a tradução iria tomar um tempo, mas eu creio que, mesmo assim, eles não serão difíceis de compreender, mesmo para quem não tem perfeita fluência em inglês, tá certo? Pois bem, o que a gente pode... eu gostaria de começar observando o seguinte. Nós temos vivido, a economia global ninguém escapou do que se pode chamar de uma tempestade perfeita ocorrida nesses últimos 3 anos. Eu digo tempestade perfeita porque o mundo passou e vem passando, na verdade, por uma confluência de choques consideráveis. A economia global atravessou 3 choques e os desdobramentos desses choques ainda estão em curso, né? E choques distintos, mas que representaram, de fato, uma espécie de acelerador de mudança estrutural na economia global. E é isso, eu vou querer pôr ênfase nas mudanças estruturais, até porque elas configuram o que alguém pode chamar de mega ameaças também sobre a economia global, tá certo? Tá bem, mas por que eu falo de tempestade perfeita? Olha, tivemos a pandemia, né, a partir de 2020. A pandemia trouxe choques profundos no lado da oferta e da demanda em todos os países, em graus distintos, mas ninguém passou incólume sobre as consequências econômicas da pandemia. Obviamente, para além das mortes, para além de todas as dimensões de saúde pública e assim por diante, nós tivemos efeitos da pandemia sobre a oferta na extensão em que confinamentos afetaram não apenas, levaram não apenas à paralisia de processos de produção, certo? Industriais, e de transportes, né? O ano de 2021 foi um ano marcado, que é justamente quando começa a ter alguma recuperação em relação à paralisia de 2020, o mundo passou por uma confluência enorme de gargalos nas cadeias de valor, nos transportes, na disponibilidade de equipamentos, de semicondutores, de medicamentos, porque, é claro, a pandemia estava se desdobrando e é quando se entra na fase de vacinação em massa e não houve disponibilidade para todo mundo. Então, se teve, na pandemia, choques de oferta. E, além disso, choques de demanda. Os choques de demanda foram mais na composição, na natureza da demanda, do que na quantidade, porque se assistiu no mundo inteiro, em medidas distintas por conta das diferentes capacidades dos estados, dos setores públicos, assistimos a respostas de transferência de renda, de seguro para as famílias, o que, de certa maneira, sustentou a demanda, certo? De formas distintas. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, se teve as transferências diretas de cheques para famílias de todos os indivíduos. No Brasil, nós tivemos o auxílio emergencial para uma boa parcela da população, né? Mais de 60 milhões de brasileiros. Na Europa, na França,
o estilo foi mais distinto, o dinheiro foi transferido para empresas com o compromisso delas manterem o vínculo empregatício, mas de uma maneira ou outra, outros países optaram por não dar muita ênfase nessa transferência de recursos para as famílias, como fez o México. Não por acaso o México pagou um preço, o PIB do México caiu mais de 8%, enquanto o nosso brasileiro caiu apenas menos de 3,4%, né? Mas o fato é que isso segurou um pouco a demanda, mas uma demanda muito diferenciada, porque, evidentemente, com ou sem confinamentos obrigatórios, as pessoas cortaram o consumo de serviços ou de quaisquer outras atividades intensivas em contato humano, né? Mesmo onde não houve o confinamento obrigatório, as pessoas, evidentemente, mais sensatas, minimamente sensatas, deixaram de ir para restaurantes, deixaram de viajar, o turismo desabou, e nós tivemos uma transferência da demanda do poder de compra de serviços para comprar equipamentos domésticos, comprar automóveis, comprar bens duráveis, né? O que ajudou a acirrar justamente o problema da logística, o problema da ruptura de cadeia de valor, porque simplesmente não tinha a capacidade, inclusive logística, de atender uma demanda tão, da noite para o dia, acrescida de laptops, de utensílios domésticos e assim por diante, né? E de semicondutores. Então, a pandemia trouxe esse choque de oferta e choque de demanda. Aí nós temos a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que também, por sua vez, provocou um choque adicional, inclusive um choque econômico, para não falar, é claro, das consequências geopolíticas. A gente vai dizer um pouco sobre isso. Mas, de um ponto de vista especificamente econômico, primeiro, é claro, houve a reação do Ocidente de boicote, sanções financeiras e sanções, e o corte de abastecimento de gás sofrido pela Europa voluntariamente e pelo lado também da Rússia. Mas não apenas isso. Vejam, a Rússia e a Ucrânia eram, em condições normais, e são e continuarão a ser, claro, particularmente depois de alguma normalização após a guerra, fontes importantes de alimentos, né? E de minerais estratégicos, inclusive um gás que é fundamental na produção de semicondutores. Então, o trigo, a dependência de partes do mundo em relação ao fornecimento de trigo pela Ucrânia ou pela Rússia tornou todas essas regiões muito vulneráveis ao choque que acontece. E a guerra da Ucrânia, portanto, traz esse choque de preços, para não falar das outras turbulências. Até um ponto, Otaviano, eu Sim. tenho uma curiosidade muito grande quanto a essa questão da guerra na Ucrânia. A gente poderia dizer, pelo comportamento que a gente vê atualmente, estaríamos sendo exagerados se nós falássemos que ela tende a ser uma guerra permanente, ou que não permanente, mas uma guerra que ainda vai durar bastante tempo? Qual é a sua percepção? Certamente. É uma guerra longa porque o desfecho não está dado definitivamente a resistência, a capacidade de resistência da Ucrânia, dos ucranianos, e o suporte pelo Ocidente, pegaram de surpresa o governo russo, né? Que se entrou numa espécie de quagmire, numa espécie de pântano, porque a derrota para a Rússia pode ser mortal, literalmente, para Putin, tá certo? Ao mesmo tempo, evidentemente, que a Ucrânia não pode simplesmente, a essa altura, aceitar
mesmo até que se mude a fronteira em relação a como estava antes da guerra. Então, nós temos esse impasse e em uma situação na qual não pode ter recuo das duas partes. Os desdobramentos disso estão longe de estar exauridos, e nós estamos, portanto, por assistir, inclusive, contraofensivas ucranianas e assim por diante. Então, não há uma solução prevista fácil no futuro próximo. Pois bem, e para além, então, dos choques de preços de energia e de alimentos que a invasão da Ucrânia traz, ainda há também um terceiro componente dessa tempestade perfeita, que é a seguinte, que é a presença, a frequência mais acentuada de fenômenos climáticos adversos, indicando que, de fato, a evolução dentro do aquecimento global pode estar trazendo consequências até antes mesmo do que muitos imaginavam, né? Não deixa de ser impressionante como nós temos assistido no mundo a frequência maior de secas é o Brasil, secas no Brasil, prolongadas. E quando se diz secas prolongadas, se diz também seguidas por momentos de chuvas demasiadas. Então, esse é o fenômeno climático adverso. Nós assistimos em 2021 coisas como secas no meio oeste americano, um período também climaticamente ruim para a agricultura na Europa. A Índia, o ano passado, por exemplo, logo depois da invasão da Ucrânia, a Índia, que tinha começado a ser grande produtora de trigo, né? E a Índia se viu às voltas com uma onda de calor no solo das áreas onde se planta trigo na Índia, em que as temperaturas subiram a 45 graus centígrados. A seca na Argentina, que está aí detonando com a Argentina e assim por diante. Então, eu temo que nós entramos já num novo momento da história da humanidade, em que esses fenômenos climáticos adversos, associados à mudança climática, para não falar da possibilidade de tiro no pé, que a gente já pode ter dado na Amazônia, né? Que inaugura também uma outra fonte de choque comum, que vai ser choque de preços de alimentos e de energia. E os choques de preço de energia alimentam os de alimentação via fertilizantes e assim por diante. Pois bem, e essa conjunção de choques muda completamente o panorama naquilo que diz respeito à evolução da inflação no mundo, nas principais economias. Algumas poucas exceções. Bom, a China é uma exceção, porque, na verdade, a China esteve... a atitude radical assumida na China em relação à Covid no ano passado lhe cobrou um preço econômico muito grande. Isolou a China. A China é um caso à parte, mas no mundo ocidental todo, inclusive o Brasil, esses choques de preços todos, já desde a pandemia, os choques de oferta por restrições sobre as cadeias de valor, a operação da logística das cadeias de valor, mudaram o patamar de inflação. E, evidentemente, as políticas monetárias e financeiras nos países, particularmente avançados, os emergentes já começou até antes, reagiu, elevando, contraindo demanda, respondendo ao choque de preço. Aliás, os choques de custos do lado de oferta começaram a se desvanecer. É verdade que, mesmo com a continuidade da guerra na Ucrânia, fontes alternativas foram sendo desenvolvidas, as restrições nas cadeias de suprimento da pandemia também começaram a arrefecer à medida em que voltou-se a uma certa normalidade no que diz respeito à operação de portos e estradas, assim por diante, e os choques de preço de alimentos também foram subidos. Só que, definitivamente, a inflação nos países avançados, nos Estados Unidos, na Europa,
ela não regride. De vez em quando eu vejo nos debates aí no Brasil uma certa inocência de achar que existe uma diferenciação tão clara entre inflação de oferta e inflação de demanda. O choque pode ser de oferta, mas na extensão em que esse choque de oferta mude expectativas de inflação, na extensão em que esse choque de oferta seja acompanhado, como foi, por estímulos à demanda, a inflação migra para um processo mais continuado que se torna de demanda. Eu vou ilustrar isso com alguns gráficos no caso dos Estados Unidos e assim por diante. O fato é que a gente ainda vive, nesse momento, uma situação em que as políticas monetárias nos Estados Unidos e na zona do euro e na Inglaterra e nos mercados emergentes, isso aconteceu já desde antes, na América Latina principalmente, a inflação, a política monetária apertou, a inflação cedeu um pouco, mas ainda permanece resistente e não cai da noite para o dia. Estou aqui bem de olho no meu relógio, que eu não quero perder. Pois bem. E como é que se traduz, então, esses choques e essa tempestade perfeita se traduz como mudanças estruturais, fontes de mudança estrutural na economia global, inclusive com seus riscos e perigos, e por isso mesmo que eu chamei aí de mega ameaça, né? Primeiro, já havia, desde a crise financeira global, já desde a primeira década desse milênio, a segunda década particularmente, desculpem, de 2009 até a pandemia, uma certa tensão, particularmente em vários dos países avançados, em relação à globalização. E eu não posso resistir a botar alguns números aqui para mostrar por que isso, certo? Que se traduziram, inclusive, em respostas populistas contra a globalização em várias partes do mundo avançado. É o que esteve subjacente. Bom, e aí alguns políticos populistas souberam se utilizar disso, inclusive, para se eleger, prometendo coisas inviáveis, mas que soaram bem aos ouvidos de boa parte da população desses países avançados. Tem em mente aqui o Trump, né, que se elegeu prometendo voltar ao relógio e a economia americana e a indústria americana, inclusive, voltar a ser o que tinha sido antes desse período de globalização. Da mesma maneira, bom, e a culpa que o Trump estabeleceu, localizando em China e localizando nos imigrantes do México, a responsabilidade pelas agruras de desempregados ou pessoas da classe média baixa norte-americana que passaram, digamos assim, por períodos mais apertados depois da crise financeira global. E na Inglaterra, né, o Brexit foi decidido em função de uma captura pelos correspondentes políticos, não por acaso aliados do Trump e assim por diante, contra imigrantes, supostamente os imigrantes da Europa Oriental, que vieram com a unificação. O Reino Unido não chegou a adotar o euro, mas estava integrado na União Europeia e tornou-se destino de boa imigração da Europa Oriental. E aí os malandros populistas que conseguiram o sucesso do Brexit conseguiram convencer, inclusive não o pessoal de Londres, mas do interior, que a culpa das agruras da parte de baixo tinha a ver com essa entrada de imigrantes de lá da Europa Oriental. Mas não foi só o único. A ascensão da Marine Le Pen na França, né, com ênfase contra a imigração, a ascensão da direita na Itália, a ascensão da direita na Hungria e assim por diante. Na verdade, eles já exploraram esse sentimento, digamos assim, anti-globalização que floresceu nesses países. Pois bem, aí vem a pandemia, a tempestade perfeita,
trouxe, digamos, argumentos adicionais. Vejam como a pandemia mostrou como tornar-se dependente de redes, de cadeias de valor globais, tornam o nosso país vulnerável a choques que ocorram lá fora, coibindo. O ponto, inclusive, da falha desse argumento é que também tentar ser só produção nacional também torna vulnerável. O problema do ano passado que se assistiu aqui nos Estados Unidos com leite, com a produção de leite para nenéns, para bebês, e que era toda nacionalizada, e bastou um choque, de repente, isso é um drama, porque choques também acontecem em qualquer lugar, então a ideia de concentrar geograficamente também não é boa. Mas, enfim, ficou a ideia de resiliência, buscar resistência a choques contra a ideia de repousar em cadeias de valor. Mas também entra a geopolítica, né? E aí a guerra da Ucrânia foi já estava lá presente a preocupação geopolítica, o sentimento anti-chinês, tão bem explorado pelo Trump, mas aí com a guerra da Ucrânia, aí se acentuou mais ainda, e nós entramos num período em que, de repente, não apenas a gente tem o abandono, ou pelo menos a saída da postura mais integracionista, mais liberal, pró-integração mercantil, que vigorou durante todo o período anterior, no período recente da humanidade, como, não por acaso, políticas industriais, não por acaso, os programas iniciados, Trump e na Europa também, e Biden. O Biden não eliminou, não reverteu nada inclusive, das medidas protecionistas comerciais de Trump, né? E os programas de subsídio à economia verde dos Estados Unidos, a energia limpa e assim por diante, são bem nacionais. Esse domingo que passou, tem um artigo interessante do Macron no Financial Times, também propugnando isso para a Europa, e nós entramos, então, nisso que pode ser chamado de tendência a uma fragmentação de processos de produção. O relatório do Fundo Monetário Internacional apresentado há algumas semanas durante o encontro de primavera fez várias estimativas. Isso é algo... O mundo vai pagar um preço por isso. Os PIBs estarão mais baixos por conta de perdas de eficiência à medida em que a gente caminha para esse tipo de fragmentação. Está em tela de juízo quão disseminada será essa fragmentação, se vai se restringir a segmentos que podem ser considerados muito importantes do ponto de vista de segurança nacional, do ponto de vista de alta tecnologia, ou se vai ser mais generalizado. Mas qualquer que seja o movimento em direção à fragmentação produtiva, ele vai ter custos econômicos. Eu quero deixar isso aí. Um desses custos, inclusive, é a presença mais frequente de choques do lado de custos, de oferta. A baixa inflação que predominou no mundo, nas economias avançadas, nas décadas anteriores, teve muito a ver com globalização. Ora, se você corta essa fonte de redução de custos e de aumento de poder de compra nos países avançados, agora você está sujeito a ter mais frequentemente choques inflacionários para o lado da oferta. O que muda, o que me leva à segunda mudança daí, que é a seguinte: nós tivemos, particularmente desde a crise financeira global, desde 2009, com as políticas de afrouxamento quantitativo pelo Banco Central americano, na Europa e assim por diante, tivemos um período de grande abundância de liquidez, né? E baixa inflação e baixas taxas de juros. Onde, aliás, o tema central de discussão era se essas economias avançadas estariam enfrentando uma tendência à estagnação, né? A viver
Aprendi a viver com estagnação, juros mais baixos, baixa inflação, mas com dificuldade de crescimento. E, de repente, a gente transita. Acabou a era de baixa inflação, as políticas monetárias têm que virar restritivas, as políticas monetárias de afrouxamento quantitativo começam a ser revertidas e a gente passa a ter justamente uma nova era em que há aqueles que acham que, eventualmente, nós vamos retornar a isso. Por outro, quanto mais frequentes forem os choques de oferta e as consequências da fragmentação produtiva, por algum tempo a gente vai continuar vivendo como vive hoje, com inflação mais alta e com resposta monetária mais apertada e, consequentemente, com maior probabilidade, com maior frequência de choques financeiros. Tivemos um aperitivo desse tipo de choque financeiro por conta de elevação de juros, agora com a turbulência de pequenos bancos e médios bancos nos Estados Unidos. O próximo capítulo pode muito bem ser, dessas turbulências, o mercado, o mercado de crédito residencial, tá certo? Olhem para isso. Existem várias possibilidades, problemas com seguros, com as seguradoras, potenciais problemas com as instituições financeiras não bancárias. Então, nós estamos agora vivendo, justamente, uma era em que a probabilidade, não estou dizendo que vai ter uma repetição de 2008 ou uma crise financeira global, mas nós estamos mais sujeitos, agora, ao invés da abundância de liquidez, e a juros baixos, estamos convivendo agora com a probabilidade maior de choques financeiros. O que nos leva a uma terceira... Diga. Canuto, desculpa, eu não aguentei, eu fiquei com muita vontade de comentar. Diante de todos esses pontos que você já trouxe para a gente pode concluir que 2023 ele é um ano tão desafiador, talvez, digamos, o terceiro maior ano desafiador. Eu colocaria aqui na minha lista 2009, colocaria o 2020 também, por causa, né, da pandemia. E 2023, ele acaba que ele, além de sofrer todo esse passado, ele tem todo um contexto próprio de 2023 que o torna bastante desafiador, talvez mais desafiador até do que o próprio 2020. Depende do indicador em que você olhe, tá certo? É um ano desafiador, dá para concluir isso. Mas a natureza do choque 2020 foi tão peculiar que, olha, no mês de março de 2020, quando cai a ficha de que a Covid não é uma coisa que ia ser restrita lá na China ou nos países vizinhos, quando começam aqueles eventos, quando começa aquela tragédia no norte da Itália, e cai a ficha que aquele problema houve uma tamanha fuga, um dash for cash, uma busca de refúgio em cash americano, que nós tivemos em 3 semanas uma saída de mais de 100 bilhões de dólares dos mercados emergentes. E o colapso, inclusive, do sistema financeiro aqui nos Estados Unidos, nos países avançados. Todo mundo correndo para cash, todo mundo vendendo os títulos de ativos. E isso, evidentemente, só não virou um desastre maior, não virou um desastre, porque o Federal Reserve respondeu como respondeu, em termos de balanço do Banco Central, em termos de introdução de liquidez, disponibilização de liquidez, o afrouxamento quantitativo durante 2020 foi até maior do que aquele que ocorreu depois da crise financeira global. Realmente, o que aconteceu em março de 2020 deixou assustados o suficiente os bancos centrais, para fazer o que fizeram. Então, de certa maneira, ao mesmo tempo, é verdade que está por ser visto, ainda estou entre aqueles que, até aqui, por exemplo, a turbulência no mercado bancário norte-americano não é comparável à fragilidade financeira de 2008 e 2009.
a qualidade até porque em 2020, a maior parte das corporações americanas aproveitou o seguinte, aproveitou o período de abundância de liquidez e trocou dívida. Pegaram suas dívidas e trocaram as de mais curto prazo, alongaram os seus passivos com taxas de juros bem baixas, o que foi tornado fácil pela política, não é? Então, nesse sentido, hoje você não tem... Assim como também os grandes bancos, que são poucos, não estão vulneráveis à elevação da taxa de juros, como estiveram os que já faliram e podem estar outros bancos médios e menores. Mas a resposta também das autoridades tem sido muito forte, estendendo os seguros de depósitos e assim por diante. Há quem diga, por exemplo, o Roubini, o Nouriel Roubini, que conheço de longa data, conheço muito antes dele ficar famoso, quando ele inaugurou um blog dele, me convidou para fazer parte do blog dele ali na primeira metade da primeira década do milênio. Roubini, que acabou ficando conhecido como Doutor Catástrofe e assim por diante, né? Ele tem um ponto para mostrar o seguinte, que agora, nesse momento, nós temos combinação de coisas de 2008 com coisas dos anos 70 para 80. 2008 você não tinha inflação alta, agora só tem inflação resistente, né? Você tem fragilidade financeira com inflação, o que poderia gerar uma combinação de política monetária restritiva com choques financeiros, né? Mas, felizmente, nem a magnitude de elevação das taxas de juros agora tem sido até aqui equivalente a que o Paul Volcker fez na virada de 70 para 80, e nem tampouco ainda a fragilidade e choques financeiros são equivalentes àquilo que se viu em 2008. Mas você tem toda a razão em apontar que é um ano desafiador, particularmente nesse aspecto, né? O que me permite, inclusive, acrescentar uma outra dimensão desse desafio, que é o seguinte, que é a crise da dívida em países em desenvolvimento. Não é o caso do Brasil. O Brasil está entre os mercados emergentes que têm os seus desafios de natureza, mas nesse momento, diferentemente de outros momentos na história brasileira, o Brasil tem uma situação de balanço de pagamentos bem confortável. Não apenas reservas, mas também uma conta corrente plenamente financiável via ingresso de investimento direto externo, uma conta corrente que, inclusive, melhorou, que se beneficiou dos choques de preços de alimentos, né? E que, é claro que os choques de preços de alimentos foram ruins para a parte de baixo da camada mais pobre da população, por ser mais dependente da cesta de consumo portanto, mas foi parcialmente compensada com as transferências e tal. O fato é que, de certa maneira, não é por acaso que o PIB brasileiro, o ano passado, acabou tendo um desempenho melhor do que aquilo que as instituições financeiras internacionais, por exemplo, e os bancos previam, né? Isso foi um efeito, digamos assim, colateral dos choques, daquilo de bomba que nós vimos. Mas o fato é que, hoje, o Brasil não tem grandes problemas do ponto de vista de balanço de pagamentos. Tem os nossos desafios fiscais domésticos, tem os outros desafios, mas não é, hoje, uma vulnerabilidade. Mas não é a história, em boa parte, na maioria dos países de renda baixa, mais pobres, e de alguns mercados emergentes, de algumas economias de renda média. E olha que isso já não estourou inteiramente, mas a gente já teve tragédias como no Sri Lanka, no Paquistão, inclusive, também fenômenos climáticos, Gana, e tem mais por aí, porque vários desses países estão em trajetórias de endividamento insustentável. E quando você está numa trajetória de endividamento insustentável, é uma questão de tempo até que credores privados parem de rolar. E, de certa maneira, as instituições multilaterais, o Fundo Monetário, o Banco Mundial e o G20, inclusive, tentou se antecipar a isso, propondo mecanismos coordenados de renegociação de dívida.
o que não é fácil. Tem um problema aí que a China corre por fora quanto a isso, a China não é parte do Clube de Paris, a China quer tratar os problemas de endividamento com ela na sua própria trajetória, e se você não tem todos os credores sentados na mesa ao mesmo tempo, é muito complicado você chegar a uma solução ordenada, negociada, porque todo mundo fica com receio de dar o perdão, porque esse perdão pode ser simplesmente uma oportunidade para o outro, se eu completar. Então, todo mundo evita, você tem um problema, a teoria dos jogos explica muito bem isso, você tem um problema de falha de coordenação e um impasse. E é mais ou menos a razão de ser da iniciativa do G20 durante a pandemia de suspender o serviço da dívida oficial, da dívida pública oficial dos países, não ter sido seguida por algum programa de renegociação, por algum programa de reconhecimento de valor menor da dívida, e nós estamos nesse impasse. Enquanto isso, os países em movimento não conseguem crescer e ficam em condição pré-crise. Esse é um tema, vai ser o tema, foi tema agora no encontro de primavera do Fundo Monetário, vai ser o grande evento. Eu e vários colegas do Policentro Família Salvo estão fazendo trabalho sobre isso. Vai ser o tema no encontro anual do Banco Mundial e do Fundo. Pois bem, tem a crise da dívida de países emergentes. Ainda por cima, vamos lá, associado em relação àquilo que nós vimos, está claro mais do que nunca a necessidade de se atravessar a estrada da descarbonização. O que significa dizer transitar, trocar a matriz energética. Só que esse trânsito da matriz energética não é simples e ele não vai ocorrer. Acho que eu esqueci de botar um gráfico aqui sobre isso. Não vai ocorrer da noite para o dia. Você não tem capacidade nem tem disponibilidade de investimentos em energia limpa que permita acabar da noite para o dia com o consumo de combustíveis fósseis. Esse é um processo que vai, nos cenários mais favoráveis, aquele que nos leve, ainda permanece o sonho, de só deixar o aumento, de limitar o aumento da temperatura média a 1,5 a 1,5 graus centígrados em 2030 e depois de 2050. Esses cenários todos eles contemplam uma demanda residual por combustíveis fósseis e apenas um crescimento gradual de energia limpa e uso também de energia limpa, a transição de carros a combustíveis fósseis para carros elétricos e assim por diante. E essa estrada vai ter os seus riscos. Sabe um deles? A matriz energética é fácil falar e é fácil apontar os efeitos positivos da transição, quanto mais rápida for, na matriz energética para a energia limpa, mas tem uma outra fonte de risco aí que você, não é que você deixa de lado, mas é que vai acompanhar essa transição, que é o fato de que a oferta de minerais, de metais e minerais, que vai explodir acompanhando esse desejável caminho para fora dos combustíveis fósseis, vai passar por problemas de oferta monstruosos, pelos riscos sociais, ambientais e de governança que vão vir com essa busca de aumento na produção desses minerais. Estou pensando só no lítio e a produção de lítio intensiva em água ali na fronteira entre Bolívia, Colômbia, Argentina e Chile. Não, tira a Colômbia disso. Isso é mais Argentina, Chile e Bolívia. Porque eu vou dar o exemplo cabal, vou dar o exemplo cobalto. Cobalto vai ser extremamente utilizado na nova matriz. Olha, 70% das reservas mundiais conhecidas de cobalto hoje no mundo estão num país chamado República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, e o processo de produção é um processo muito primitivo, não por acaso intensivo em trabalho semi-escravo e com crianças e assim por diante.
Olha, até as milícias russas foram contratadas para ir lá para ajudar a produção. E por aí vai. Nós temos um desafio enorme do mundo, que vai ser o lado bonito e ótimo e favorável da transição energética, e do outro, o desafio, assim como a guerra geopolítica. Quer dizer, a disputa geopolítica já está a pleno vapor, com as grandes potências, todo mundo em busca de garantir. E a América Latina, inclusive, vai ser palco disso, dessa disputa por acesso a recursos minerais. E, para completar essas mega ameaças, a humanidade vai se defrontar entre os desafios no futuro, as transições demográficas, né? A queda brutal de crescimento populacional, de ritmo de crescimento populacional, com decréscimo de população. Isso já é um fenômeno na Europa, na Rússia. Se não tivesse migração, seria também o caso aqui nos Estados Unidos, na China, e parte do mundo onde esse processo de mudança demográfica vai tomar mais tempo. Então, vai se ter, na base do sistema, uma pressão muito forte, uma tendência muito forte à migração. E as mudanças climáticas vão ajudar nisso, porque a assimetria da mudança climática é que quem não foi responsável pelo depósito de ozônio, pelo depósito de gás na estufa, é quem mais vai sentir as consequências da mudança climática. O aquecimento de áreas agrícolas na África. E isso vai gerar uma profunda pressão de imigração. E, evidentemente, com tudo que eu mencionei aí de reação da direita na Itália, na França, da direita nos Estados Unidos, da direita em outras partes da Europa, não há um quadro assim de tentativa de enfrentamento organizado dessa necessidade de imigração. Pois bem, olha, vou correndo aqui para mostrar apenas alguns gráficos, já que eu coloquei, eu sei que estou indo para mostrar... Fica à vontade, Canuto. Tá, perfeito. A verdade, isso aqui vale a pena observar o seguinte: quando eu digo globalização, e o que aconteceu nas últimas décadas, pré a crise financeira global, é o seguinte: é o que eu gosto de chamar deslocamentos de placas tectônicas que ocorreram no mundo. Primeiro, você teve com a queda do Muro de Berlim e com a iniciativa, com o movimento que fez a China, com o Deng Xiaoping, de sair da economia de Mao Tse-tung para abrir as zonas econômicas especiais e tornar a China parecida com Singapura e abrir, né? A China tem uma combinação de, é claro, ainda hoje pode ser dito isso, a China é uma combinação, digamos assim, economia socialista ou economia social de mercado, naquilo que diz respeito a políticas e ao papel do Estado na produção diretamente ou indiretamente de itens tecnologicamente sofisticados, e assim por diante, não dá para negar isso, na forçação de barra para transferência de tecnologia. Agora, naquilo que diz respeito à relação capital-trabalho, a China é o capitalismo mais selvagem que vocês podem encontrar no mundo. A relação capital-trabalho na China, assim, não tem aposentadoria, tá? Não tem seguro-desemprego abrangente. A jornada de horas é gigante, né, Canuto? É impressionante mesmo. Isso, pois é. A malta no Brasil que fica olhando só para o lado da relação Estado-empresas na China, esquece também de observar que a relação empresas-trabalho na China é de um capitalismo que eu não gostaria de viver, certo? Bem complicado, é verdade. Pois é. Mas o efeito disso tudo foi uma queda brutal no preço. De repente, você teve 1 bilhão de trabalhadores sendo incorporados na força de trabalho das economias de mercado entre os anos 80 e 90. Com a queda do Muro de Berlim, trabalhadores, inclusive, qualificados ali na Europa Oriental e assim por diante. Você tem 1 bilhão. A América Latina ficou interessada nisso. Cai o preço do trabalho. Também é um período... Bom, e isso tornou possível, vejam bem,
o espírito passou a ser, inclusive, no mundo, neoliberal, se quiserem, redução de barreiras comerciais, redução de tarifas, redução de impedimentos não tarifários ao comércio e os avanços tecnológicos que tornaram possível a fragmentação dos processos de produção, que é o que fragmentação especial, né? Que é o que tornou possível a emergência de cadeias do valor, inclusive se beneficiando do trabalho mais barato lá na Ásia, Coreia e outros, Taiwan, movendo um pouco para cima nas cadeias, e o que a gente assistiu, que é o fenômeno de globalização. Enquanto que, ao mesmo tempo, a gente teve um longo período de queda de taxas de juros, globalização financeira, e, como consequência dos dois, do choque de oferta do preço do trabalho e do choque de preço para baixo de capital, a gente assistiu um super ciclo de preço de commodities, e foi a maneira pela qual a nossa região, a América Latina, acabou sendo mais afetada. Pois bem, resultados disso. Vejam nesse gráfico a proporção do comércio no PIB do mundo, dos países e tal. Vocês veem como teve aquela primeira globalização no século XIX, tá certo? E vejam como sobe brutalmente, particularmente aqui quando se leva em conta o conjunto todos de países, inclusive em desenvolvimento. E essa globalização, certo? Essa segunda onda de globalização, justamente como reflexo da fragmentação do processo de produção, permitiu justamente uma transferência de indústrias dos países de renda alta, high income countries, dos países desenvolvidos, para o terceiro mundo. Não apenas China brutal, mas vejam, o leste asiático, a Europa e Cetásia, um pouquinho para a América Latina e Caribe, só a Ásia do Sul, porque a Índia não aproveitou tão bem isso aí, e África é que nem tanto. Mas vejam esse deslocamento espacial da indústria. Com efeitos tal... Esse aqui, ó. 2020, o efeito de 2020, né? Eu me choquei aqui. Pois é. Mas vejam como aqui, antes de 2020, já, e particularmente esse gráfico corta em 2010, mas antes de 2010, vocês vejam como as economias emergentes e em desenvolvimento, ou seja, os países de renda baixa e de renda média, estavam crescendo mais do que os países avançados. A ponto que ali, já até na primeira década do novo milênio, os países emergentes e os países de desenvolvimento acrescentaram mais PIB ao PIB global do que os próprios países avançados. Vejam como isso se acentua. E mesmo depois de um declínio, depois da crise financeira global, ainda continuaram na frente. E vocês veem aqui com uma taxa de crescimento do PIB das economias emergentes em desenvolvimento, mesmo o diferencial caindo nessa década pós-crise financeira global, ainda continua mais alto. É claro que isso aqui tem um viés enorme, porque isso aqui reflete principalmente China. Nós, Brasil, não tivemos esse desempenho tão brilhante. Mas, de um ponto de vista geral, quem se aproveitou de globalização, digamos assim, teve um desempenho bem maior do que nas economias avançadas. Olha, e com queda de pobreza. Olha para isso. Tá? Perdoem aqui, esses são os nomes de regiões na classificação do Banco Mundial. Leste do Pacífico Asiático, Sul da Ásia, África Subsaariana, Europa Oriental e Centro da Ásia, América Latina e Caribe e o Norte da África e o Middle East, o Oriente Médio. Pois bem, olhem, particularmente no leste asiático, isso aqui reflete não apenas China, olha como o percentual da população vivendo em condições de pobreza cai brutalmente. Aí também, inclusive, um pouco no sul da Ásia, tá certo? Evidentemente, já era mais baixa a proporção na América Latina e no leste europeu, mas cai também. Vejam, globalização foi ótima para a queda da pobreza em escala global. Sim, está bem claro isso com esse gráfico, né? Quando a gente olha dessa forma,
traz Pois para a é, gente bastante clareza quanto a essa afirmação. Se alguém tinha dúvida, eu, pelo menos, agora não tenho muito. pois é, pois é. Agora, a gente poderia ficar aqui, eu mostrar para vocês o acompanhamento disso em termos de distribuição de renda, do coeficiente de Gini. Mas aí tem uma questão, veja um ponto. Globalmente, e levando em conta rendas per capita dos países, essa evolução aí levou a um mundo menos desigual, na média. Mundo menos desigual. Com menos pobreza e menor desigualdade. Porém, com aumento na desigualdade dentro de muitos países, inclusive nos países avançados. Esse é o caso de Estados Unidos, é o caso de Inglaterra, é o caso da Europa em menor grau. Eu tenho tudo uma série de vídeos onde eu abordo, inclusive, esse lado da distribuição de renda. E daí, aquele sentimento que mencionei, da pessoal de baixo, daqui nos Estados Unidos, diga, opa, esses globalistas ficam falando em globalização aí, mas eu me lasquei. Certo? E não é por acaso que há uma correlação clara entre backlash, entre reação à globalização nos países e a força do sistema de proteção social local. Você não teve reação negativa à globalização em países escandinavos, não teve no Japão. Você teve em lugares como os Estados Unidos, onde o sistema de proteção social não é tão forte quanto aquele, por exemplo, na França ou na Alemanha. Na Inglaterra também, não é tão forte quanto nos países escandinavos. Então, de certa maneira, foi a carência do sistema de proteção social nesses países que eu mencionei. Aqui nos Estados Unidos, você nem sequer tem seguro médico, não tem um INSS da vida, para você ter uma ideia, tá certo? Não é fácil. Então, isso explica esse backlash em relação à globalização e esse quadro em que, como eu disse, o mundo não volta para onde estava, porque em todos os países, até em França e tal, há esse backlash em relação à globalização. E aí, deixa eu falar aqui agora, que eu já acabei falando muito, só para ilustrar o que eu chamei de desafios agora, depois daquilo que eu disse de mudança de regime. Vejam como o longo período de taxa de inflação baixa, medida aqui pelo índice de preço ao consumidor norte-americano, muda brutalmente, com pandemia e o que falamos, está em declínio, mas ainda permanece em patamar, está longe de seus 2% da meta do governo americano, tá certo? E a inflação está declinando mais lentamente do que o que se esperava, e isso significa dizer que o aperto monetário tem que prolongar e tem que, eventualmente, exigir um afrouxamento econômico, um slowdown, um desaquecimento econômico ainda mais forte. Hoje, agora, já se fala até, depois da resistência do índice do núcleo de inflação aqui nos Estados Unidos, no setor de serviços, já tem gente, já tem membros do Comitê de Política Monetária do Board, do Fed, falando na possibilidade de que talvez esse aumento mais recente, de 25 pontos básicos, não terá sido o último, ainda pode ter mais um, e assim por diante. Então, há um declínio tendencial. Não deu para botar aqui, eu esqueci de botar. A China, é claro, está recuperando depois de acabar o Covid-0, mas há dúvidas quanto à extensão e o alongamento dessa recuperação chinesa, e não é suficiente para salvar o resto. Então, você tem uma desaceleração de crescimento nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, em PIB negativo e assim por diante. Esse gráfico no Financial Times de hoje, ele mostra vejam, como as fontes de choques de inflação deixaram de ser alimentos, energia, até com deflação, mais recentemente, tá certo? Carros usados e assim por diante, e passa a ser o núcleo de serviços por causa do aquecimento, do grau de aquecimento no mercado de trabalho norte-americano. E aqui, evidentemente, a outra dimensão que mencionei, que foi a do aperto monetário
se fazendo acompanhar por receios, particularmente pelo fato de que a gente tem um aperto monetário sincrônico, né, entre europeus e bom, todo mundo está aqui. O país avançado subindo, né, Europa e Estados Unidos, em relação aos poucos avançados que estão afrouxando, e mercados emergentes também. Mercados emergentes que subiram bastante antes mesmo dos avançados, mas a gente acompanha aí no Brasil a dificuldade que está se tendo, inclusive para ver a mudança de direção da taxa de juros pelo Banco Central do Brasil, né? E olha, aqui apenas um indicador como os spreads do CDS, do Credit Default Swaps, que são os seguros cobrados pelo mercado, o prêmio cobrado para dar seguro em relação a risco de calote, etc. e tal. No caso de bancos, vejam como eles subiram ao longo do ano passado e estão em patamar ainda alto, né? Deixa eu ver. Então, isso aqui eu aproveitei também, que são as projeções 5 anos à frente, mostrando como você tem uma propensão, claramente, à acomodação para baixo. Os meus ex-colegas do Banco Mundial, inclusive, fizeram um relatório recente, de onde eu tirei isso aqui, falando até de uma possível década perdida em termos de crescimento da renda per capita bem mais baixo no mundo nessa segunda metade do novo milênio. Bom, acabei demorando um pouco mais, mas eu não consegui resistir para dar esse panorama. Isso aqui é só um convite ao meu website pessoal. Se entrarem lá, tem um espaço para subscrever para textos em português e em inglês, tá certo? E é a minha maneira de divulgar, além das outras, uma das maneiras, as coisas que eu continuo fazendo. Tá certo, gente? Desculpe aí por... Nada, que isso, maravilhoso, Canuto. Eu estou aqui encantada. Automaticamente a gente fica com diversas perguntas, né? É bem interessante que a gente coloque aqui para você. Eu vou querer ser a primeira, até antes da gente entrar aí no segundo bloco, que seria para você contar um pouquinho para a gente sobre carreira. Essa questão lá da política de Covid-0, né, na China, eu tenho muita curiosidade de ter qual a perspectiva de melhoria para a economia chinesa a partir desse ponto. Eu queria te ouvir sobre essa questão. É muito interessante para mim, eu tenho bastante curiosidade. Perfeito. E para mim também é um tema fascinante. Eu já escrevi muito. Eu tive o privilégio, em 2000, quando eu fui vice-presidente do Banco Mundial, depois que eu vim do BID para o Banco Mundial em 2009, durante alguns anos, o meu chefe, o então presidente Robert Zoellick, me botou no meio, eu era o principal braço dele num projeto, num trabalho que ocorreu entre o Banco Mundial e um think tank chinês ligado ao Partido Comunista. Os chineses, em determinado momento, ligam para o Banco Mundial, 2010, por aí, 2009, 2010, liga para o Banco Mundial, vocês querem fazer um trabalho com a gente sobre a China? Opa, claro! Para ontem, né? Ontem, o chefe me chama e foi montar uma equipe que tinha o mesmo número de participantes do lado do Banco Mundial e do lado da China. E eu não fiz parte da equipe, foi o time do Banco Mundial da China que trabalhou mais com isso, mas tinha assim, botava as pessoas num lugar distante por uma semana para que elas se acostumassem, se conhecessem e desenvolveram um trabalho. Pois bem. E eu tive o privilégio, o resultado final desse relatório veio à luz em 2013, mas eu tive o privilégio de ler, de acompanhar os drafts desse relatório. E o chefe me mandou para Beijing em dezembro de 2011 para o que foi, na época, uma cerimônia de comemoração dos 10 anos da China na OMC. E eu fui representando o Banco Mundial, um dos vice-presidentes, no Hall of People. Hall of People é algo realmente
É impressionante. Que o chefe disse, olha, eu fui já 3 vezes à China esse ano, eu não, bom, daqui a pouco o pessoal aqui nos Estados Unidos vai estar me criticando por ir tanto à China, então você vai. Eu fui. Aí eu fui lá com Pascal Lamy, fui com Supachai, da Unido, e sentamos juntos, eu ao lado, tendo ao meu lado o então presidente Hu Jintao, né? E o meu discurso foi visto antes pelas autoridades chinesas, isso é praxe, não quiseram mudar nada, só queriam saber o que estava lá, né? E era um discurso razoavelmente... A minha mensagem, que é a mensagem que estava no relatório, né, era a seguinte: o modelo chinês exitoso de 3 décadas, crescendo nas 2 últimas décadas, com taxas de crescimento de 2 dígitos, uma coisa sem precedentes na história da humanidade, o nosso milagre brasileiro, o próprio milagre coreano, o milagre japonês anterior, nada disso chega a disputar com o que foi o milagre, que não tem nada de milagre, chinês das várias décadas, com crescimento na média de 2 dígitos. Por isso que sai de lá de baixo. A China tinha, no começo desse processo, uma renda per capita mais baixa do que a maior parte da África subsaariana. E hoje tem uma renda per capita que é tão bem maior que a nossa. Pois bem, mas a mensagem que eu trouxe, que estava no relatório, é o seguinte: esse modelo vai ter que mudar. Ele está exaurido. Está exaurido porque ele repousa em investimento como proporção do PIB acima de 50% do PIB. Ele não tem contrapartida de consumo doméstico, porque capitalismo chinês, você tem uma proporção de lucros para salários brutal, ainda é hoje assim. Você tinha salários crescendo não como a produtividade, não como a economia. E é claro que isso era viável mediante mega superávites comerciais com o resto do mundo. Era isso que tornava execuível ter investimentos com uma proporção do PIB perto de 50%. E aquilo, à medida que uma coisa é quando a China começa, depois quando vai atingindo o tamanho, isso não dá para esperar que o mundo continue sendo esse fornecedor de saldos, de oportunidade de saldos para a China proporcionalmente. E no modelo estava exaurido. E o relatório, inclusive, propugnava que a China melhorasse seu sistema de proteção social para estimular, para que o consumo doméstico fosse mais forte, né? Que desse seguro-desemprego, que desse educação, saúde. Porque na China, se você não poupar, particularmente com números menores de filhos agora, você chega na velhice, se você ficar doente, você está lascado, se você não tiver poupança. Você não tem dinheiro, inclusive, para pagar para a educação dos filhos mais de cima. É um capitalismo selvagem nesse aspecto. Pois bem, e evidentemente que eu entreguei meu discurso, foi lido e me foi devolvido. A única coisa que me pediram foi que eu não precisasse cumprimentar todo mundo, que eu só bastava cumprimentar, por questão de tempo, o presidente Hu Jintao. Eu digo, ok, pronto. E não é que Hu Jintao responde dando razão. O Wen Jiabao, que era o Prime Minister, o Deputy Prime Minister, já tinha dito em 2007 que o modelo chinês era insustentável, desbalanceado e assim por diante. Ou seja, havia uma própria percepção dos chineses de que aquele modelo teria que ser... é quando, foi durante esse evento, em que apareceu, pelo meu conhecimento, em inglês, a primeira vez a referência a rebalanceamento da China. E desde então, 2011, a história do rebalanceamento. É um rebalanceamento em direção a um padrão de crescimento que seria não tão de 2 dígitos como nas décadas anteriores, mas que seria mais sólido até por, como disse o Hu Jintao na cerimônia, mais baseado no poder de compra da população chinesa e assim por diante. PIB mais crescendo menos, mas mais sólido do ponto de vista social, né?
Bom, é claro que os chineses ficaram com receio de dar um salto direto para isso, porque partindo de taxas de consumo tão baixas, se fosse fazer um trânsito da noite para o dia, de investimentos de 45%, 48% do PIB para menor, a economia ia desabar logo depois da crise financeira global. Então, eles deram um jeitinho via construção, via investimentos em infraestrutura, mas o fato é que o crescimento do PIB veio caindo gradualmente de 2011 até pré-pandemia e gradualmente até 6% ao ano. Com um componente de bolha, o componente de bolha na construção civil e em investimentos em infraestrutura. Por que é que eu estou lembrando isso? Vem a pandemia. E o ano passado o crescimento do PIB foi só 3%. Pois bem, o ponto é que a China não volta a crescer nem sequer aos 6% pré-pandemia. Cuidadosamente não estão tentando salvar, ou tentando. Não, salvar, eles estão impedindo o colapso, mas não estão tentando utilizar de novo crédito imobiliário para sustentar a taxa de crescimento mais alta, porque eles sabem que deu o que tinha que dar ali, tá? É cheio de coisas fantasmagóricas ali na habitação, nos edifícios, na construção chinesa, mas é natural que a China, tanto é que se vocês olharem as projeções de crescimento do PIB da China pelo Fundo Monetário e pelo Banco, elas apontam um declínio. Esse ano tudo bem, talvez vá ser mais do que os 5%, deve ser um pouco mais do que os 5% da meta oficial, mas cai o ano que vem, 4%, 3%, vai lá adiante, daqui a 4 ou 5 anos, permanecer maior do que do mundo avançado. Mas não é aquela coisa extraordinária, nem mesmo do que foi do período do rebalanceamento. Para isso, onde vai? China. E não por acaso, o discurso é qualidade. Está garantido isso? Tem alguns desafios grandes. Vou explicar. É fascinante o tema. Hu Jintao, em 2011, meu lado, e eu regalei os olhos ouvindo aquilo, incluiu no rebalanceamento chinês um rebalanceamento entre os setores público e privado. Hu Jintao mencionou, escuta, nos setores onde o setor privado pode fazer, inclusive, melhor, vai ser a hora de sair o setor público. E não é por acaso que os relatórios anuais do Fundo Monetário Internacional sobre a China, o artigo 4, sempre traz estimativas de quanto aumentaria a produtividade na China caso, onde coexistem empresas públicas e privadas, o espaço fosse deixado inteiramente para as empresas privadas. Em vários serviços. Não estou nem falando de finanças aqui, mas estou falando mesmo de infraestrutura. A China paga um preço ainda por essa permanência de um pedaço estatal na produção de certos serviços, onde não precisaria estar. E a fala do Hu Jintao apontava nessa direção, mas houve que meio uma brecada nisso e uma parcial reversão agora com Xi Jinping. Xi Jinping, o PC volta a querer meter a mão em todos os setores, em boards de empresas, e esse rebalanceamento para o setor privado, como a gente viu no tipo de reação contra Jack Ma e assim por diante. Então, esse é um ponto não claro. É claro também, está por ser visto, se essa mudança de postura com fechamento das janelas de transferência de tecnologia, Estados Unidos e Europa, mas particularmente Estados Unidos, estão fazendo em algumas áreas, a óbvia é semicondutor, mas tem outras também, agora, dessa vez, a China vai ter que fazê-la sozinha. Não vai poder usufruir da transferência de tecnologia como foi durante todas essas décadas anteriores. Por ser visto, né? Então, a minha resposta para você é que a China vai continuar crescendo, mas o padrão mudou. Uma coisa interessante, que eu também acompanhei muito de perto, foi a nova Rota da Seda, está em retração. É preciso ver como que a própria China está tendo que se adaptar a um ambiente internacional que já não é mais amigável, como foi até a emergência dessa reação anti-China na década passada, tá certo?
Respondi sua pergunta? Mais ou menos, é. Respondeu perfeitamente, perfeitamente, muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta, estou aqui, pessoal, se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Tem uma aqui que tá aqui no chat. Eu vou colocar rapidinho do Carlos Eduardo. Oi, Carlos Eduardo, você está aí com a gente? Você está dirigindo, não é isso? Está aqui com a gente? Vou colocar a sua pergunta aqui para o Canuto. O Carlos Eduardo comenta assim, Canuto, aproveitando a explanação sobre a queda da pobreza global com a globalização e que existe uma discussão sobre regionalização das cadeias produtivas, o que podemos esperar dos níveis de desigualdade no caso de realmente caminharmos para uma nova realidade regionalizada? Olha, vai em grande medida depender de onde e de que estamos falando. Por quê? Bom, definitivamente, uma coisa se pode dizer: essa regionalização, ou essa desglobalização relativa, ela vai ter um efeito negativo sobre produtividade. Ela vai ter um efeito negativo sobre níveis de preços e assim por diante. Agora, é claro, como todo problema distributivo, uma coisa é você pensar na média, no global, e outra coisa é pensar no quem é quem. Há aqueles que acham que, eventualmente, mesmo que há um custo para o conjunto, né, mesmo que há um custo para os consumidores de produtos, algumas áreas, algumas regiões poderiam se beneficiar de ter um aumento de produção sem perda de eficiência, porque não seria deslocamento. Se for mudar a pessoa do Brasil de ramos dinâmicos para fazer indústria, isso não é bom, não é bom. Mas se for para mudar de áreas onde as pessoas estão subocupadas e assim por diante, daquele ponto de vista local, pode parecer vantajoso. E não é por acaso que, quando você assiste em vários países da região da América Latina, essa excitação com o tal do friendshoring, né? Do nearshoring, opa, é a oportunidade. A Colômbia, que tem uma relação tem até acordo de livre comércio com os Estados Unidos, aspira, por exemplo, a retomar a sua posição como parte de cadeias em certas áreas industriais. O produto que chegará aos Estados Unidos depois de um desvio para a Colômbia será mais caro do que aquele que hoje, senão não teria necessidade de política industrial e de mecanismos de política para forçar isso, né? Agora, eventualmente, para a ocupação de pessoas subocupadas na Colômbia, vai ser bom lá, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, a resposta é dúbia, porque no conjunto é negativo, mas é evidente que alguns beneficiários localizados podem aparecer dependendo da configuração dessa rede de produção, né? A animação sempre tem a dimensão do estratégico também. Bom, de fato, escute, semicondutores importam tanto para tudo, inclusive para equipamentos militares. Então, se você tem um quadro em que, geopoliticamente, os países estão dispostos a enfrentar custos, desses economistas falarem de custo, tá certo? Para ganhar outros objetivos que são tão ou mais importantes do que isso de economia. É evidente que essa é uma lógica que vai estar presente com força. Aqui em Washington, 2 semanas atrás, eu acho, ou foi uma semana, umas 2 semanas, eu não estava lá, mas em Brookings, onde eu sou um membro não residente, um membro sênior não residente, uma alta autoridade do Departamento de Estado, o assessor de segurança, veio falar sobre o que ele chamou de novo consenso de Washington.
Novo consenso de Washington é o seguinte: olha, a primazia da lógica econômica não tem que ser assegurada, muito pelo contrário, diante de uma necessidade de primazia da ótica geopolítica. Então, a resposta à pergunta é que não tem algo automático no que diz respeito à redistribuição de renda ou concentração, no que diz respeito a localidades particulares. Certo? Tem essa Perfeito. fantasia sindical aqui nos Estados Unidos, que é explorada por muito, como foi pelo Trump, que você pode reverter a desindustrialização americana e aí recuperar os empregos industriais que os Estados Unidos tinham na década de 60 e 70. O que é um mito, porque a dificuldade de emprego, a perda de emprego manufatureiro, tem a ver com transformações tecnológicas que ocorreram na indústria manufatureira norte-americana, das quais apenas uma parte se traduziu em transferência de atividades intensivas de mão de obra para o exterior. Mas o grosso mesmo é o processo de mudança tecnológica nos moldes anteriores. E essa mudança tecnológica, como ela não foi acompanhada por um sistema de proteção social eficaz aqui nos Estados Unidos, significou que muita gente ficou obsoleta. Então, com o devido respeito e perdão da expressão, a expansão dos white trash é por conta de carência de base educacional e de adaptação a um novo marco tecnológico da própria indústria. Então, não vai ser cortando barreira para chinês, cortando barreira para outros industriais, que você vai recriar aqueles empregos. Isso é uma fantasia. O Make America Great Again, de voltar o relógio no tempo da indústria do emprego norte-americano, é uma fantasia sem possível base. Perfeito, Canuto, perfeito. Eu queria agora te fazer umas perguntas bem direcionadas a você. Economista brilhante que chegou onde chegou. Eu quero também... a gente tem outras perguntas aqui, mas aí eu vou mandar para você depois, Canuto, e vou te pedir depois para você responder para a gente aqui. Quero também aproveitar para te convidar já para uma próxima e para muitas outras. Fique à vontade, a Felipe é sua casa. Canuto, como que foi para você ser um dos maiores economistas brasileiros, ter essa trajetória... Não Sim! deixando encabulado. Ter essa trajetória brilhante, prêmios que você ganhou que você não conta. Como é que é isso? O que você diria para os estudantes que hoje estão lá na luta, lá na faculdade, no banquinho da faculdade? Como é que funciona? Como é que foi isso para você? E qual foi a grande questão que tornou esse exímio economista brasileiro que nós temos a honra de ter aqui hoje, diretor do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial? Como é que foi isso para você? Tá, deixa eu tentar resumir. Se tivesse que resumir em 2 sentenças, eu diria o seguinte: o meu palpite e a minha sugestão. Estejam prontos ou prontas para, digamos assim... Bom, primeiro item. Se você nasceu pobre como eu, de uma família de classe média baixa, em Aracaju, nos anos... Eu sou nascido nos anos 50, não tem um caminho à frente que não seja o de estudar. 2, quando tiver oportunidades, aproveite. Aproveite e não deixe para depois. Faça o que tem que ser feito para tornar possível o aproveitamento da oportunidade. Eu vou dar algumas ilustrações disso. Vou tentar dar, na medida do possível, aqui, num espaço curto de tempo. E esteja pronto para que, na sua trajetória, você não tenha a menor ideia exatamente do que vai ser, que vai estar na sua frente daqui a 5 anos, mas, quando você percorre a sua trajetória, seja pronto para se adaptar e construir o que tem que ser necessário
para aproveitar outras oportunidades que apareçam na frente. Isso parece meio óbvio, mas eu posso dizer que, de certa maneira, a minha trajetória pessoal refletiu isso. Rapaz pobre, de Aracaju, mas que cresceu com uma adolescência em que eu sonhava viajar pelo mundo. Eu ia para o cinema e eu tinha aquele desejo, aquela fantasia de ir àqueles lugares que eu via no cinema, né? Por sorte, um amigo do meu pai, que era professor de inglês, deu de presente a mim estudar inglês no curso com ele, e quando eu era menino. Isso foi importante na minha trajetória posterior, e eu aproveitei. Bom, e aí fiz o que tinha que fazer. Chegou a hora da faculdade, eu sonhava fazer engenharia, mas em Sergipe não havia engenharia na época, hoje existe, nos anos 70, primeira metade dos anos 70, não tinha curso de engenharia, e nem meus pais tinham condições de me sustentar morando em algum outro lugar, na Bahia, em Salvador, ou no Rio, ou São Paulo, o que fosse. Então, acabei escolhendo fazendo economia. E foi tudo bem, porque acabei sendo feliz como economista. Mas termina o curso de economia, abriu-se uma vaga em 2 lugares, abriu-se vagas em 2 lugares. Um deles foi na Petrobras, para economista da Petrobras. Eu fiz, consegui entrar, consegui passar no concurso. E um programa que o Itamaraty fez durante alguns anos, que era, junto com o IPEA, que era treinar jovens economistas para jogar nas embaixadas e consulados do Brasil pelo mundo afora, para treiná-los, para eles aprenderem sobre o comércio, e também porque os diplomatas, a diplomacia na época não tinha muito economista e tal. Hoje já tem mais. Bem, esse programa durou 5 anos. E eu fiz lá de Sergipe e eu consegui entrar. Para desespero do meu pai, eu disse não ao emprego na Petrobras. Eu disse, você está maluco? Nossa! Economista na Petrobras. Claro, emprego ali para a empresa pública era Banco do Brasil e Petrobras, certo? Mas o meu desejo de ir para o mundo era tão forte que eu disse, meu pai, me perdoe, mas eu quero ir lá. Bom, e fui parar no Canadá por 2 anos. Ele disse, você vai trocar um negócio de 2 anos por um emprego para o resto da vida. E foi. No Canadá, a coisa das oportunidades. Começo a trabalhar no consulado, bem satisfeito, gostando do que eu estou fazendo, limitado 2 anos. Aí eu olho, e por que não, também, ao mesmo tempo que eu estou aqui, se eu achar alguma universidade que dê cursos em tempo parcial, por que não também fazer o meu mestrado? Um esforço adicional. Fui atrás, Concordia University abriu, entrei na Concordia para fazer mestrado em economia, enquanto trabalhava no consulado. 2. Pois bem, o professor de macroeconomia, na primeira aula dele, esgotou na metade da aula tudo que eu conhecia sobre Meu macroeconomia. Deus! Fiquei desesperado. Eu resolvia as questões na época usando, digamos assim, dispositivos de lógica, etc. e tal. Aí vem um professor, quando eu mostro, ele pega e traduz a minha resposta longa de 2 páginas em 2 equações. Ele percebeu que me faltava a base. Ele pega um livro que me é caro até hoje, de Alpha Chiang, The Foundations of Mathematics for Economists, e me entrega. E diz, olha, você vai ver. Cíntia, eu mergulhei. Bom, e deu certo. Fiz mestrado, defendi meu research paper, e por razões pessoais resolvi voltar para o Brasil com a perspectiva de depois eu volto aqui quando eu quiser, etc. E tal. Aí, quando entra a crise da dívida externa brasileira, mudou o cenário, mas, enfim, voltei para o Brasil. Aí, no Brasil, quando eu volto, eu já não, agora eu quero uma carreira acadêmica. Aí, virei professor na Universidade Federal de Berlândia, fui fazer doutorado na Unicamp. A malta da Unicamp me convidou, sugeriu e acabei ficando. Virei professor de economia na Unicamp. E depois acabei também indo para a USP. Pois bem, a essa altura, aí passaram-se alguns anos, tive uma vida feliz
como professor de economia, dando curso, dando aula, escrevendo, fazendo papers acadêmicos e tal. Aí, um belo dia, a coisa das oportunidades que eu estou querendo me reportar. O editor de economia do Estado de São Paulo me liga e me oferece faz um convite para escrever um artigo para o Estadão. E naquela época, eu estou falando, na época da crise asiática, você não tinha tantos economistas, não era tão comum ter acadêmicos de economia escrevendo em jornais. Muitos não. Aí eu fiz o artigo. E a minha mulher, que é francesa, e cujo pai foi o editor de economia do Le Monde até morrer, vira para mim e disse: amor, eu estou vendo como feliz você está com esse artigo no jornal. Eu digo: pois é, eu tive uma repercussão grande, muita gente mandando resposta. Então ela disse: olha, meu amor, experiência que eu conheço de casa, que eu vivi na vida, o medo de jornalista, quando lida com não jornalista, é a confiabilidade de ter o artigo lá no horário, no prazo. Porque o maior martírio para jornalista, principalmente nos tempos em que os jornais eram printados, que eram impressos, é ficar lá 6 horas da noite, o pedaço lá da página. Em branco, né? Então ela me disse: olha, quantos artigos você faria por mês? Eu disse: faria uns 2. Bastante. Pois é, então faz o seguinte, meu amor. Escreva, manda para eles. Eles vão publicar alguns, outros não, mas eles vão ver quão confiável você é. Tá bom. Aí eu fiz durante uns 3 meses e fui mandando a cada 15 dias. Primeiro, o Estadão publicou todos. Segundo, uns 3 meses depois, como minha mulher profetizou, o editor de economia me liga e diz: ô, professor, está vendo? Estou notando que você está mandando com regularidade, vamos fazer disso um contrato? E virou um contrato entre eu e o Estadão. E não muito tempo depois, uns 2 anos depois, o Celso Pinto, quando montou o Jornal Valor, me liga e também me convida. Pois bem, por que isso é importante? Porque ali eu já estava querendo explorar outras coisas para além da atividade acadêmica, estrito sensu. E os artigos do jornal, um belo dia eu recebo um e-mail do Armínio Fraga, então presidente do Banco Central, comentando um dos meus artigos. Opa! Uau! Presidente do Banco Central, uau! E fui num evento em São Paulo, onde falava o Malan, então ministro, e o Malan citou um artigo meu. Na verdade, é que o Malan e o Armínio, como homens públicos que sempre foram, o Armínio estava coletando, catando nomes de economistas que nunca tinham passado pelo governo, que eles queriam construir um pool de economistas para fazer parte do governos futuros, né? E aí o Armínio Fraga me enviou um e-mail, me convidou, encontrei no evento no Rio de Janeiro, eu acabei de tomar um café com ele no Banco Central, ele me passou a convidar para vários eventos, porque para contar uma história longa. Quando teve a transição de FHC para Lula, o ministro Palocci, que estava montando a equipe, foi consultar com Malan e com Armínio sugestão de nomes para a equipe, que ele quis montar com a equipe que não fosse partidária. É por isso que a equipe Lula, no começo do Lula 1, tinha lá Joaquim Levy, tinha eu, tinha Bernardo Api, tinha Marcos Lisboa, Rachid, que vinha da burocracia, nenhum de nós com filiação partidária, né? Essa foi a ideia. Isso me abriu um outro caminho. Eu virei secretário de Assuntos Internacionais lá na Fazenda, e a minha sensação, aí já foi outra experiência, porque aí agora vai ser difícil eu voltar para a vida acadêmica. A vida acadêmica, você foca no texto, no paper, naquele assunto, tchau. Aqui eu tenho que lidar com vários temas, escutar, fazer política. Aí eu abri um universo. E depois abriu-se uma oportunidade, eu fui para o board do diretor executivo do Banco Mundial. É uma posição em que a pessoa é eleita
pelo ministro das Finanças brasileiro e por mais ministros de finanças de mais outros 8 países. E fui, e adorei. Aí minha mulher sofreu. Eu deixei o 13ª Bahia, deixei Rio Gauche para viver no Brasil. Eu adoro. Você quer me trazer aqui para Washington? Ela se virou e reconstruiu a carreira dela. Hoje é staff do Banco Mundial. Que Eu me legal! aposentei. Eu me aposentei e ele ainda está lá. Que coisa maravilhosa! Pois porque ela era professora de econometria no Brasil. Pois bem, aí o Centro, no Banco Mundial, 3 anos depois de eu estar aqui no board do banco, a historinha agora que eu vou contar, acho que vale a pena realçar. E já não havia mais o ministro, já não era mais o mesmo no Brasil, eu já não via mais uma sintonia entre a minha forma de ver as coisas e o ministro, então ficou claro para mim que mesmo eu sendo eleito e mesmo tendo mais 1 ano e meio com a minha cadeira assegurada, não era profissionalmente adequado eu estar ali fazendo isso. Mas eu não queria voltar naquele momento. Eu estava gostando do que eu estava fazendo. Mas tem um problema. Boards no Banco Mundial, posição em boards dessas instituições, tem uma quarentena de 1 ano obrigatória. Você não pode voltar 1 ano. Né? Para evitar o conflito de interesse justamente de você fazer jeitinho com a administração para poder ser contratado pela administração imediatamente. Pois bem, aí eu tinha um amigo que faleceu depois, que tinha sido diretor do Banco Mundial no Brasil, pelo o Gobin Nakani, e que naquele momento era vice-presidente na África. Eu fui lá pedir conselho a ele, convidei para almoçar e fui pedir conselho. Né? Aí o Gobin disse o seguinte: ó, Canuto, você ache um tema, faça um trabalho, um tema que seja de interesse potencial de doadores, de escandinavos, desse pessoal aqui da Bolsa, né? Escandinavos, ingleses. E aí você passa, por exemplo, 1 ano lá no BID trabalhando nesse tema, né? Por conta dessa Bolsa, e eu tenho certeza que depois de 1 ano, a administração aqui do Banco Mundial vai querer trazer você de volta para cá como está. Tá bom. Aí estamos falando de 2006. Biocombustíveis. Biocombustíveis como alavanca de desenvolvimento. Isso foi interessante para o staff do Banco Mundial, na área de energia, porque eles morriam de medo dos americanos tentarem usar a influência deles no banco para forçar o banco a operar com biocombustíveis com base em milho, o etanol de milho. Enquanto que nós tínhamos o etanol realmente mais eficiente e ambientalmente mais favorável, que é o etanol de cana-de-açúcar. Mas o pessoal do banco não conhecia etanol de cana-de-açúcar. Então, aí eu sentei a bunda, entrei em contato com os amigos, com os conhecidos, o pessoal ex-colegas da Universidade da USP. Beto Farina foi muito importante para mim nisso, o pessoal da Única. Eu coletei, conversei com colegas da Unicamp e, em pouco tempo, em 3 meses, eu fiz um texto sobre biocombustíveis e a terceira dimensão de desenvolvimento e tal. E o pessoal do Banco Mundial me botava em tudo que era seminário. Tinha seminário de energia, eles me botavam para falar. Eu fui acabar num seminário em Londres, em que estavam eu, o vice-presidente, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que era, lembra que eu falei? A estratégia era encontrar um jeitinho para passar lá um tempo no bolso. Isso aí. Eu, o Moreno e mais alguém. Aí eu termino a minha fala, o Moreno vira para mim e pergunta: você escreveu isso? E eu já tinha ali pronto, já passei uma versão impressa. 15 dias depois, ele me chama para almoçar no BID e me pergunta: você quer ser um dos meus vice-presidentes? É claro que é a questão de oportunidade, tinha uma conveniência. O governo brasileiro estava fazendo pressão na época por um outro nome, e ele, de repente, me pega, que não era uma pessoa que pressionada pelo governo, e sob a desculpa de que ele estava entusiasmado com a perspectiva de difundir
os biocombustíveis na América Latina e assim por diante, né? E eu virei vice-presidente do BID. A emenda ficou melhor que o de soneto. Não foi nem um ano de bolsa, foi virar vice-presidente. E depois de 2 anos, aí o presidente do Banco Mundial começou a fazer uma operação, até me trazer de volta para o Banco Mundial. Como vice-presidente, aí eu tinha... O ponto que eu quero fazer é o seguinte. Eu aproveitei a oportunidade que eu tive. A oportunidade, no meu caso, que é o grande, é o único ativo que eu posso exercitar, é estudar, é focalizar, né? E a única coisa que eu recomendaria também para os jovens é o seguinte: cuidado com inteligência emocional. Não adianta ser inteligente no abstrato, no estudo. Para a maior parte das coisas na vida, inclusive carreiras em instituições multilaterais, você tem que saber trabalhar em equipe. E saber trabalhar em equipe significa dizer desenvolver minimamente a inteligência emocional de maneira tal que você possa ser visto como útil e não um perigo, e colaborador, e, ao mesmo tempo, você brilha em conjunto. E eu posso dizer o seguinte para vocês: ao longo dos 15 anos em que eu tive cargos nessas instituições, multilaterais aqui em Washington, eu cheguei a trabalhar com 6 líderes, ou presidentes, ou managing directors, diretores gerais, no caso do Fundo Monetário. Vi um caso de desastre e vi 2 ou 3 casos fantásticos. O que é que os casos fantásticos tinham em comum? Eles todos sabiam montar nos ombros do staff, brilhar e trazer o staff com eles. Um caso desastroso que eu vi era de um sujeito, uma pessoa que tinha um ego mas tão gigantesco que queria mostrar superioridade e saber mais do que o próprio staff, que estava lá para servir. Isso fez uma diferença enorme, monstruosa. Então, eu acho que inteligência emocional é algo também que eu deveria... controle o ego. Não deixe o ego te atropelar. Isso aí atropela. Tá bom, o ego atropelando importa menos em algumas profissões que sejam individualizadas, como profissão de acadêmico. Profissão de acadêmico é como dizia um ex-diretor lá do Instituto de Economia da Unicamp, que passeava comigo pelos corredores lá do Instituto de Economia da Unicamp, ele dizia: "Senhor Canuto, dirigir uma faculdade, um instituto, assim, é como dirigir um hospício. Você tem um bando de egos pululando pelo corredor e você tem que administrar esses egos." Verdade. E em ambiente acadêmico, bom, eu posso dizer, porque eu fui... Aliás, voltei a ser, eu dou aula na George Washington University, aqui em Washington. Está no sangue, você não pode... Não nega, né? Não tem jeito, né? Mas o fato é que é um universo, o universo acadêmico, é que é o indivíduo, é a minha nuance, olha, eu discordo desse ponto aqui, é o que me faz diferente de você, porque eu concordo com você em 80%, mas não nesses 20%. Esse a natureza do ego acadêmico é assim, mas não é o caso quando você tem que trabalhar em equipe. No caso do Banco Mundial, uma característica muito interessante é o seguinte: o que é a força do Banco Mundial? Ou de outras instituições. Você chega lá com um problema complexo, multidimensional, por exemplo, um qual eu estive fortemente envolvido, uma estratégia de como usar a riqueza natural da Indonésia, que foi demandado para o Banco Mundial fazer pelo governo da Indonésia. E já vê a complexidade aí. Você tem manejo florestal, você tem que ter alguém que entenda de água, você tem as dimensões de governança do setor público, você tem a produção de commodities, você tem diversas dimensões uma estratégia de uso de recursos naturais para a Indonésia. Então, aí você chega no Banco Mundial, você quebra o problema complexo nos seus segmentos,
Aí o banco tinha as pessoas competentes para trabalhar ali, naquelas diversas dimensões, com soluções para aqueles diversos problemas, e depois você reconstrói o conjunto complexo. Só que de uma maneira agora que você não tem mais aquele bicho que estava quando chegou, que você reconstrói o objeto complexo multifacetado, mas com soluções consistentes entre elas. Olha, isso é um trabalho que é impensável por um indivíduo, poucos indivíduos. Então, essa acompanha, aliás, os exames de entrada dos Young Professionals no Banco Mundial, assim como no FMI e no BID e outros, eles têm eu participei de 4, nos tempos em que eu fui vice-presidente. Tem uma parte dos exames que é justamente o de observação dessas características personalísticas dos candidatos. Isso conta. Mas, oportunidades, fazer o que tem que ser feito, a perseverança, o principal instrumento, a principal alavanca para quem não tem posses materiais é estudar, aprender a estudar e aprender a mudar de acordo com as necessidades que apareçam na frente. Como foi, eu nunca imaginei que eu ia virar tão apaixonado por biocombustíveis na minha vida, antes de vir para a Posto. Foi também um grande instrumento, né, Canuto? Sim, fundamental, É. fundamental. Canuto, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada. É muito importante esse trecho que você falou agora do estudar, tá? A gente está agora com um projeto nosso, que é um projeto de mentorias, tá? Para dar suporte mesmo para os nossos estudantes. A gente tem bastante conteúdo disponível no YouTube, e essa palestra também vai para o YouTube. E muito interessante você contar para a gente a receita do bolo. Eu quero te parabenizar pela sua carreira, por ter trazido para a gente aqui a receita do bolo, de como chegar lá, não tem erro. É, eu volto a dizer que eu sou uma das estudantes lá atrás, estava no primeiro período de economia, quando eu li um material seu, e dali eu falei, não quero saber, eu vou ser economista. E é possível, hoje estou super satisfeita com a minha carreira, ainda vou chegar no FMI, mas com certeza é fundamental. Muito obrigada pela sua presença, Otaviano, maravilhosa. Você é sempre bem-vindo a hora que quiser, o FNP é sua casa, tá bom? Grande. Pessoal, Um queria abraço. tirar uma fotinha nossa. Quem puder abrir a câmera, por favor. A Naira com a gente. Naira, o interessante também, Canuto, é que nós temos pessoas de vários lugares do Brasil. Olha que legal, gente. Todo mundo com a câmera aberta, gente. Que lindo Ah, isso. até o Fábio Arcangeli, da Itália. É mesmo? É, Olha, professor de Verona, da Universidade de professor Verona. Fábio, seja bem-vindo. Que coisa bacana. Nós nunca tivemos uma pessoa de Verona com a gente. Um, dois, três, pessoal. Oi. Canuto, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre. É uma honra muito grande ter ícones como você conosco no FNP. Obrigada, viu? Um Boa abraço a noite, todos. pessoal. Um abraço, Canuto. Obrigada, gente. Tchau, tchau.